E eu inicio o programa 9 de 2021 já trazendo novidades. Primeiro, conversando aqui com a doutora Márcia Teixeira, que é médica e já trabalha praticamente há uma década com a harmonização facial. E o assunto de hoje é esse que nós vamos falar sobre a harmonização facial. Por onde começar, né, a harmonização facial, doutora Márcia? É verdade. A gente que já trabalha com esse tema já há praticamente 10 anos, a gente recebe todo dia questionamentos desse tipo, né? As clientes querem fazer a harmonização, mas elas ficam em dúvida. O que ela vai fazer? E algumas, inclusive, não sabem nem o que significa exatamente a harmonização facial. Então é importante a gente tirar essas dúvidas, né, no dia a dia, porque esse termo é um termo que tem sido muito usado na mídia, mas que às vezes a gente se perde, né, com as definições. Para a gente entender, a harmonização ele é um conjunto de procedimentos. Esses procedimentos eles vão dar simetria, eles vão dar contorno, eles vão dar proporcionalidade a esse rosto. Quando a gente escolhe fazer uma harmonização facial, a gente tem praticamente 3 objetivos. Ou eu quero jovializar esse rosto, ou eu quero embelezar esse rosto, ou eu quero fazer as duas coisas. Então vamos começar perguntando quem quer somente embelezar o rosto. As pessoas que podem já direto para técnicas de embelezamento são aquelas pessoas que já não têm tantos sinais de envelhecimento, né? São pessoas que não têm tantas rugas, não têm tanta flacidez, são pessoas que já têm contornos bem definidos. E aí a gente vai utilizar algumas técnicas que a gente tem aqui no consultório, que são técnicas que vão dar projeções, jogo de luz a esse rosto, vão fazer um efeito lift nesse rosto, vão trazer uma proporcionalidade que também traz ao embelezamento junto a esse rosto. Então são pessoas que já são mais jovens ou pessoas que já passaram pelo processo de jovialização que estão na segunda etapa, que é o processo de embelezamento. E vamos falar então, porque eu acho que a maior parte do público, né, quer saber como ficar mais jovem, né? Essa jovialidade que todos procuram. É verdade. A gente sabe hoje em dia que já é possível você chegar aos 50 anos, né? Eu sou uma prova disso, eu tenho 48, vou fazer 49 anos. Então, há algum tempo, né, na nossa mãe, gerações anteriores, a gente já via que as pessoas com 50 anos já tinham muito sinal de envelhecimento. Isso porque naquela época não tinham o hábito de fazer os procedimentos estéticos preventivos e corretivos. Hoje a gente já tem toda essa gama, né, de procedimentos estéticos que vão, além de evitar esse envelhecimento tão acelerado, ele também vai eliminar, né, na grande maioria das vezes, vai amenizar esses sinais de envelhecimento que aparecem, né, no nosso rosto, principalmente após os 40 anos, com a perda de volume do rosto, com a flacidez muscular, com a perda de estrutura óssea, com a flacidez, né, da nossa pele através da perda de colágeno. E cada procedimento que a gente tem aqui no consultório, ele vai atuar em um desses processos do envelhecimento, bloqueando e devolvendo a esse rosto a jovialidade que foi perdida com o envelhecimento. Mas a gente sabe também que dentro dessas técnicas você pode fazer as duas, como ela falou. Quem já fez aquele tratamento para se tornar mais jovem pode ainda se embelezar, além de ficar mais jovem. Então vamos falar dessas duas técnicas juntas? Isso é verdade. A gente pode, né, fazer um cronograma, um protocolo de atendimento, né, para esse rosto. A maioria das mulheres que já passaram dos 40 anos já tem muitos sinais de envelhecimento, são as ruguinhas ao redor dos olhos, os sulcos, as depressões. Então a gente precisa corrigir, né, todos esses elementos. A gente vai usar o botox, a gente vai usar um preenchedor como ácido hialurônico, a gente vai usar um estimulador de colágeno, a gente vai usar um ultrassom. E todos esses procedimentos somados, eles vão devolver a estrutura para aquele rosto que foi perdido. O importante é saber que hoje em dia a gente faz isso tudo com muita naturalidade, preservando o seu rosto, as suas características. A gente não costuma ir além do que é o habitual do seu rosto. A gente simplesmente devolve aquelas estruturas que foram perdidas com o envelhecimento. Depois que isso é feito, aí a gente parte para a parte do embelezamento, que a gente pode fazer, né, em etapas próximas, 20 dias depois, 30 dias. É um cronograma que a gente já elabora desde a primeira avaliação e a gente dá seguimento até chegar àquele resultado tanto desejado.
Doutora Márcia, a gente inclusive ano passado fez uma entrevista falando também do simulador 3D, que a pessoa pode já ter uma noção, né, do que, como vai ficar dentro desse simulador. Vamos falar um pouquinho sobre ele? O Crisalix, ele é um software, é um programa que a gente tem aqui, né, utiliza para fazer uma simulação. A gente faz a simulação da harmonização facial através de fotos, onde a gente simula o pós-harmonização facial para aquelas pessoas que têm alguma dúvida se vai gostar, como vai ficar no pós, para que elas diminuem esse receio, porque na hora que ela vê o antes e o depois, ela já vai dizer, eu quero assim ou eu não quero assim. Então isso facilita muito o entendimento, esse acordo, essa negociação na hora de dizer, eu quero um lado menorzinho, eu quero um lado maior. É importante ele dar essa confiança para que a gente faça o procedimento depois do ok da avaliação em 3D nessa cliente. Então, se você que tiver mais alguma dúvida, mais informações, a doutora Márcia Teixeira vai dar aqui o Instagram dela para que vocês possam acompanhar também todo esse trabalho. O nosso Instagram é @DRA Márcia Teixeira. Obrigada, tchau, tchau.